Olá pessoal do canal Estação Cristã, sejam todos bem-vindos aqui para mais um vídeo aqui no meu canal, tá? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. A gente aqui está nesse vídeo para mais uma vez conversar um pouquinho sobre algum assunto interessante, né? A respeito de Deus, a respeito da sua palavra. E eu quero convidar vocês hoje para a gente conversar um pouquinho sobre 2 Crônicas, capítulo 18, tá? Segundo Crônicas, capítulo 18. Antes da gente entrar nesse texto, eu quero pedir para você, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal Estação Cristã, eu peço que você se inscreva, né, curta esse vídeo, compartilha, tá? Se quiser comentar também, fazer algum comentário, alguma sugestão, fique à vontade, tá certo? E antes da gente entrar nesse texto em si, eu gostaria aqui de compartilhar, e tem a ver, né, com o assunto que a gente vai falar. Hoje eu estava conversando lá no serviço lá um pouco, né, com dois colegas de trabalho a respeito de revelação, tá? Revelação. Você acredita em revelação? Você acredita que Deus pode revelar algo a respeito da nossa vida para uma pessoa? Ou usar uma pessoa, né, para vir falar conosco, entregar uma revelação da parte de Deus para gente? Você acredita nisso? Eu confesso aqui para vocês que eu acredito, tá? Já aconteceu várias vezes comigo, Deus usou várias pessoas já para falar comigo, tá? Então eu acredito em revelação. Eu acredito que Deus tem os seus servos na terra e usa os seus servos para falar com o seu povo de diversas maneiras, tá? Mas a gente sabe que existem, né, as falsas revelações. Isso é claro, né, que existe. Se tem verdadeiras revelações, tem falsas revelações também. Assim como existem verdadeiros profetas e existem falsos profetas, tá? Isso daí é notório. E o texto que eu quero conversar um pouquinho com vocês nesse vídeo, que está lá em 2 capítulo 18, inclusive é o texto que eu acabei de ler na minha leitura, né, devocional de todos os dias, leitura anual da Bíblia que eu sempre faço, e no dia de hoje eu li 2 capítulo 18, e esse texto vai trazer uma profecia contra Acabe. Esse capítulo tem 34 versículos, a gente não vai ler todos eles, mas só para a gente entender melhor o contexto, né, que está em volta desse capítulo. Josafá, ele era rei de Judá e Acabe rei de Israel. A gente sabe que nesse período aqui, né, Israel estava dividido em dois reinos, Reino do Sul e Reino do Norte, e os reis que estavam aqui em evidência, o Reino do Sul tinha Josafá como rei, e o Reino do Norte tinha Acabe como rei. E Josafá, vai dizer o texto, que ele se aliou com Acabe. E por ele ter se aliado com Acabe, tá? Acabe vai convidar ele, vai perguntar a Josafá se ele estava disposto a subir com ele contra Ramote Gileade para guerrear contra Ramote Gileade. E aí o texto vai dizer que Josafá ele vai responder para Acabe, né? Ó, eu tô com você, tá? O meu povo é o teu povo, tá certo? Eu vou estar com você, estamos contigo. Então Josafá topa a ideia de se aliar com Acabe para ir guerrear contra Ramote Gileade. Só que Josafá era um rei temente a Deus, diferente de Acabe, que casou lá com Jezabel. Se você ler o livro dos reis, você vai ver que Acabe casou com Jezabel. Jezabel implantou idolatria no reino do norte, foi uma mulher terrível, tá? De maneira que a Bíblia diz que a ira de Deus se levantou, né, contra Acabe e o reino do norte, porque ele seguiu ali os princípios idólatras da sua mulher Jezabel. Mas Josafá topa, né, essa ideia de ajudar Acabe nessa guerra, nessa luta. Só que Josafá, por ser um rei temente a Deus, a Bíblia vai dizer que Josafá diz assim para Acabe, no versículo 4: Mas acrescentou Josafá: Peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Ou seja, Josafá olhou para Acabe, em outras palavras, e disse assim: Acabe, ó, eu tô com você nessa guerra aí, vamos embora, vamos para cima. Só que tem uma coisa, Acabe. Vamos primeiro perguntar para Deus o que Deus acha, para ver se Deus aprova essa ideia de nós irmos, né, contra Ramote e Gileade. E aí o texto vai prosseguir dizendo que Acabe ele reúne 400 profetas diante dele, diante de Josafá, e esses profetas, né, perguntado a eles se
o rei Acabe e Josafá poderia subir contra Ramote e Gileade, né, se Deus iria dar vitória nessa guerra. E aqueles 400 profetas, diz a Bíblia, que eles vão responder assim, ó: sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Então os 400, gente, 400 profetas, é gente demais, né? Eles olham para o rei Acabe e falam: rei Acabe, pode ir nessa guerra, que Deus vai dar Ramote e Gileade nas suas mãos. Você vai sair vitorioso. Olha que revelação boa, não é? Quem não gostaria de receber uma revelação dessa maneira? Você vai ter vitória, você vai alcançar seu objetivo, você vai chegar lá, você vai alcançar, pode ir de cabeça erguida, que vai dar tudo certo. Uma revelação excelente, não é? Quem não ia receber com alegria, né, e com ânimo uma revelação como essa? Afinal de contas, não era uma pessoa que havia revelado isso para Acabe, era 400 pessoas que havia revelado isso para Acabe. Só que Josafá, não contente com isso, e talvez até Josafá percebeu, né, que talvez havia algo de errado, Josafá ele vai ver, né, os 400 profetas dizendo isso para Acabe, e ele vai perguntar no verso 6, ó: não existe aqui mais nenhum outro que pode consultar o Senhor por nós? E aí Acabe vai dizer, ó: tem um aí, Josafá, tem mais um, o nome dele é Micaías, tá? Só que esse profeta aí eu não gosto muito dele não, eu odeio ele, na verdade. O versículo 7 vai dizer, porém eu o odeio. Então veja que Acabe não gostava desse Micaías. E Acabe vai dizer, ó: existe Micaías, eu odeio ele porque tudo que ele profetiza a meu respeito é coisa ruim, não é coisa boa, tá? E mesmo assim Josafá vai dizer, ó: mas traga ele, vamos ouvir ele também. E quando Micaías chega diante dos dois, tá? É dito, né, antes para Micaías o seguinte, ó: todos os outros profetas, os outros 400, falaram coisas boas para o rei. Todos os outros 400 profetas revelaram que o rei vai vencer a guerra. Então, ó, faça o favor, Micaías, vai falar também que o rei vai vencer. E aí Micaías vai dizer, né, no versículo 13, juro pelo nome do Senhor que direi o que Deus me mandar, o que o meu Deus me mandar. E quando Micaías chega diante do rei, o rei pergunta, né, Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? E aí Micaías, né, em um tom até um certo sarcástico, né? Micaías vai dizer assim, ó: ataquem e serão vitoriosos, pois eles serão entregues em suas mãos. Olha que irônico que Micaías foi, não é? Um certo tom de ironia. E aí o rei Acabe, quando recebe essa revelação de Micaías, ele vai dizer assim, ó, no versículo 15, quantas vezes devo fazer-te jurar que me irás dizer somente a verdade em nome do Senhor? Percebe o negócio aqui comigo, galera? Nem o rei Acabe acreditava no que os 400 profetas haviam dito a ele. Porque os 400 profetas que veio antes de Micaías revelaram para o rei Acabe que ele iria vencer a guerra. E quando chega Micaías e diz, ó: pode ir que vocês vão ser vitoriosos, né? O rei olha para Micaías e fala, Micaías, eu sei que você não está falando a verdade aí, Micaías. Fala para mim somente a verdade. Então veja que nem mesmo o rei Acabe acreditava na revelação dos 400 profetas. Ele sabia que aquela revelação era furada. E aí quando ele diz isso para Micaías, ó: fala somente a verdade em nome do Senhor, e aí Micaías vai rasgar o verbo para ele. Se você ler do versículo 16 em diante, você vai ver que Micaías revela para Acabe que, na verdade, eles iriam perder a guerra. O povo de Israel ia ficar disperso como ovelhas sem pastor, sem dono. E é interessante que Micaías ele vai citar algo a partir do versículo 18. Ele vai dizer assim sobre uma visão que ele teve antes de ser colocado diante do rei Acabe. Ele vai dizer assim, ó: Micaías prosseguiu: ouçam a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote e Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor.
E ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Olha que interessante, gente. E aí o texto vai dizer assim, ó, disse o Senhor, você conseguirá enganá-lo. Vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Olha que texto forte, gente. Então, Micaías, na sua revelação que ele passa para o rei Acabe, ele diz, em poucas palavras, ele diz o seguinte: ó rei, quer saber de uma coisa? Você vai perder a guerra, você vai morrer lá, e esses 400 profetas que falou que você vai ser vitorioso, todos eles são mentirosos, e o que está operando na boca deles não é o Espírito do Senhor, é o espírito do engano e da mentira. Então, a revelação que você recebeu deles, rei, é uma falsa revelação. É uma revelação mentirosa. Não vem de Deus. E aí, se você prosseguir lendo esse texto, a partir do versículo 28, você vai dizer, você vai ver, né, que Acabe ele vai para a guerra e ele acaba morrendo, tá? E Micaías, né, quando foi retirado da presença do rei, o próprio Micaías disse o seguinte, né, se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. Então Micaías ele tinha certeza de que a revelação que ele havia entregado para o rei Acabe era uma revelação vinda de Deus. Não era uma revelação boa, né? Até porque era uma revelação que ia contra a vontade do rei, mas era uma revelação de Deus. Já os 400 profetas tinham uma revelação boa para o rei, mas não era uma revelação de Deus. E eu faço a pergunta de novo. Você acredita em revelação? Eu acredito. Porém, existem revelações que vêm de Deus e revelações que não vêm de Deus. Esse caso aqui é um deles. Segundo Crônicas, capítulo 18, tá certo? Quando é de Deus, se cumpre. Quando não é de Deus, não se cumpre. É algo que sai da boca para fora. 400 profetas revelaram algo mentiroso para o rei Acabe. Apenas um profeta revelou algo verdadeiro. E esse profeta chamava-se Micaías. E aí, você acredita em revelação? Deixa aqui embaixo nos comentários e não esqueça de curtir, compartilhar e também se inscrever aqui no canal Estação Cristã. Leia esse texto, faça anotações, pesquise mais sobre isso e você vai descobrir, né, que quando é Deus que fala, a gente sabe que é Deus que está falando. Quando não é, a gente também sabe. Na verdade, Josafá percebeu que havia algo de errado com aqueles 400 profetas. Por isso que Josafá disse, ó, tem mais alguém? E aí quando Micaías chegou, Micaías trouxe verdadeira revelação para Acabe, tá? Nós temos a mente de Cristo. Não se deixe levar por qualquer revelação. A única revelação segura e aprovada por Deus 100% é a Bíblia Sagrada. Se alguma revelação fere os princípios da palavra de Deus, não é revelação de Deus, tá? Mas Deus usa sim pessoas para nos entregar mensagens, tá? E a gente tem a capacidade dada pelo Espírito Santo, a mente de Cristo, para saber discernir quando é Deus que está falando e quando não é. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus.